Bom, dando continuidade à nossa primeira semana de aula, nós vamos ver agora uma breve introdução à teoria dos conjuntos, tá? Mas eu reforço que é uma breve introdução mesmo. Vocês vão ter a oportunidade para se aprofundarem mais no assunto nos exercícios da lista dessa primeira semana, ok? Bom, um conjunto nada mais é que o mesmo que agrupamento, uma classe, uma coleção ou um sistema, tá? Alguns exemplos de conjuntos que nós conhecemos aí facilmente. Conjunto das vogais, conjunto dos algarismos romanos, conjunto dos números naturais ímpares positivos, conjunto das capitais do Brasil, conjunto dos estados brasileiros, enfim. Essa mesma ideia intuitiva que nós usamos, né, é o que nós vamos estar usando na matemática para definir conjuntos. Tá? Cada membro ou objeto de um conjunto, nós vamos chamar ele de elemento. Tá? Então, por exemplo, A, E, I, O, U são elementos do conjunto das vogais. I, V, X, L, C, M são elementos do conjunto dos números numerais romanos. 1, 3, 5, 7 e assim por diante são elementos do conjunto dos números naturais ímpares. Perceba que um conjunto ele pode ser finito, como é o caso dos dois primeiros, ou infinito. Tá? De forma geral, nós vamos representar um conjunto por uma letra maiúscula, A, B, C, D e assim por diante, e os seus elementos sempre por letras minúsculas, A, B, C, D, X, Y, Z e assim por diante. Tá? Considere então um conjunto A qualquer e X um elemento. Tá? Se X pertencer ao conjunto A, nós vamos escrever dessa forma. X pertence a A. Tá? E vou usar esse símbolo. Se X não for elemento de A, nós vamos escrever dessa forma. X não pertence a A. Tá? Também podemos representar uma relação de pertinência por meio de desenhos. Então, por exemplo, né, se vocês virem aqui, eu tenho um conjunto A formado por 3 elementos, que são esses pontinhos A, B e C. Percebam que A pertence a A, B pertence a A e C pertence a A. O pontinho D, ele não pertence a A, ok? Então, os pontos interiores a uma linha fechada, nós também podemos representar como um conjunto. Se essa linha fechada for uma circunferência, como essa, nós vamos chamar essa representação de diagrama de Euler-Venn. Tá? É muito utilizado quando nós trabalhamos na teoria dos conjuntos. Okay? A gente também pode descrever um conjunto pela enumeração de seus elementos, colocando-os entre chaves. Então, por exemplo, o conjunto das vogais eu posso representar dessa maneira, né? A, E, I, O, U entre chaves. Conjunto dos números romanos, eu posso representá-los dessa maneira. I, V, X, L, C, D, M entre chaves. Conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 3 pontinhos, né? Que vai indicar que é infinito, dentro de chaves. Conjunto dos números inteiros de 0 a 50. 0, 1, 2, 3, assim por diante, até o 50 não, 500. Até 500. Coloco aqui entre chaves. Tá? Então, a gente pode descrever um conjunto enumerando seus elementos entre chaves. Mas também a gente pode descrever um conjunto pela sua propriedade. Tá? Então, vamos supor um conjunto A, ele é formado por todo X, tal que X tem a propriedade P, né? Indicando isso entre chaves também. Tá? Um exemplo, né? Esse cara X, tal que X é vogal, é a representação, né, a descrição do conjunto pela sua propriedade do conjunto das vogais. Esse aqui, ó, X, tal que X é algarismo romano, é a representação do conjunto formado dos algarismos romanos, porém pela sua descrição. Tá? Então podemos representar um conjunto tanto enumerando seus elementos, quanto pela sua propriedade. Tá? Um outro exemplo, ó, esse conjuntinho aqui, ó, todo x tal que 2x mais 1, para qualquer x pertencente aos naturais. Então, para qualquer x pertencente aos naturais, 2x mais 1 eu vou formando um conjunto aqui também. Tá? Então, é bastante importante vocês estarem atentos a isso. Podemos enumerar tanto pela descrição dos elementos entre chaves ou pela
definindo a propriedade. Uma outra definição importante no conjunto, na teoria dos conjuntos é a ideia de conjunto unitário. Né? É bem simples a ideia. Conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. Por exemplo, o conjunto B é o conjunto formado por todo x, tal que x é divisor de 1, inteiro e positivo. Tá? Esse conjunto que tem essa propriedade, nós vamos ter o número 1. Né? Então, esse x é apenas o número 1, conjunto unitário. Já o conjunto vazio, né, vai ser aquele conjunto que não possui elemento algum. E nós vamos representá-lo por esse símbolo aqui. Ó. É uma circunferência cortada. Tá? Então, por exemplo, conjunto A é igual a todo x, tal que x é diferente de x. Poxa, todo x, tal que x é diferente de x. Né? É um conjunto vazio, não tem elemento algum. Conjunto B aqui, por exemplo, ó, todo x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Ímpar, múltiplo de 2. Não existe esse conjunto, não existe essa propriedade, não me dá nenhum elemento. Então, o conjunto B ele é vazio. Tá? Uma coisa que é uma pergunta que sempre surge, né, quando nós estamos trabalhando com teorias dos conjuntos, e principalmente lá no ensino fundamental, vamos considerar esse conjunto A aqui. Ó. O conjunto A é vazio ou unitário? Né? O conjunto A, ó, ele é formado, ó, A igual ao conjunto vazio. E agora, esse conjunto aqui é vazio? Né? O A é um conjunto vazio ou A é um conjunto unitário? Né? Pensa sobre isso. Mas já vou dar o spoiler, né? Se a gente tivesse na aula é mais fácil de argumentar. O conjunto A ele é unitário. Ele é um conjunto formado por um único elemento, que por sinal é o vazio. Tá? Então aqui o conjunto A ele é unitário. Para o conjunto A ser vazio, a simbologia aqui, ó, o vazio teria que estar fora da chave. Tá? Não teria que ter chave aqui, teria que ser A igual ao símbolo vazio. Aí a gente diria que ele é vazio. Nesse caso, A é um conjunto unitário. Então, isso é uma coisa que sempre surge aí quando a gente trabalha lá no ensino fundamental. Tá bom? Bom, quando a gente desenvolve algum assunto na matemática, a gente vai estar admitindo a existência de um conjunto universo, que nós vamos chamar aqui de U, ao qual vão pertencer todos os elementos utilizados em tal assunto. E por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque na teoria dos conjuntos é muito importante nós determinarmos quem é esse conjunto universo, tá? Principalmente quando a gente trabalha com a descrição dele pela propriedade. Tá? Por exemplo, ó, qual é o conjunto dos pontos P que fica a uma distância igual de dois pontos A e B, com A e B diferente, né? com A diferente de B? Quem será esse conjunto? Né? O conjunto dos pontos P que ficam a uma distância igual de dois pontos A e B, com A diferente de B. Quem seria esse conjunto, né? A resposta vai ser depende. Depende do universo que a gente estiver considerando, tá? Se o universo que eu estiver considerando for a reta AB, o conjunto que a gente está procurando ele é unitário. Ele vai ser formado por P. Ou seja, quem é o ponto que está a uma mesma distância de A e B em uma reta? É a média da distância entre A e B. Então, ó, é um ponto unitário. Esse é o único ponto que está à mesma distância, tanto de A quanto de B. Então, considerando o meu universo sendo uma reta AB, o meu conjunto unitário seria, o meu conjunto procurado é um conjunto unitário. Se o meu universo for um plano que contenha os pontos A e B, o conjunto formado ele vai ser a reta mediatriz do segmento AB. Então aqui a gente já vai ter um conjunto infinito, porque a reta mediatriz ela vai ser formada por infinitos pontos. Tá? Ou, se eu for olhar por outro lado, né, também vai ser um conjunto unitário formado por uma reta. Né? Ou um conjunto formado por infinitos pontos. Tá? Então veja, considerei aqui, é o mesmo problema, mas estou considerando universos diferentes, eu estou tendo respostas diferentes. Tá? Agora, nesse mesmo exemplo, né, se por sua vez U for o espaço, né, no primeira reta, no próximo plano. Agora, e se o meu universo for o espaço, né, espaço tridimensional? O conjunto que a gente vai estar procurando vai ser chamado de plano mediador do segmento AB. Né, que ele vai ser um plano perpendicular a AB no seu ponto médio. Então, vai ser esse plano aqui, ó, que é o cara que a gente está procurando. Tá?
Percebam, então depende da... Na verdade, não, será esse plano aqui, ó. Todo esse plano aqui, que é formado por infinitas retas, infinitos pontos, vai ser aí o conjunto que a gente vai estar procurando, tá? Então depende muito do universo. Então, moral da história nesse exemplo, é importante a gente conhecer o universo ou definir o universo que a gente está tratando, ok? Então, a gente, quando a gente vai descrever o conjunto, nós escrevemos então, né? Conjunto A ele é formado por X pertencente a U. Veja, é essencial fixar o conjunto U que a gente está trabalhando, tal que X tem a propriedade P. Bom, dando continuidade, né? Quando que eu vou ter dois conjuntos iguais, né? Quando que eu tenho dois conjuntos iguais, né? A definição, né? E é importante, pessoal, vocês terem essas definições bem claras, porque sempre quando nós vamos usar, principalmente avançando mais no curso, né? Quando a gente for precisar fazer alguma demonstração, alguma coisa, a gente recorre a essas definições, tá? Então, por exemplo, ó, quando que o conjunto A e B vai ser igual, né? Ele vai ser igual, ó, C e somente C, para qualquer X. X pertence a A, C e somente C, X pertence a B. Então veja, quando dois conjuntos vão ser iguais, você considere qualquer X, X pertence a A, C e somente C, X pertencer a B também, tá? Então essa é a definição de conjuntos iguais, tá? Uma coisa que é importante ficar claro é que nessa definição não intervém a noção de ordem entre os elementos. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, esse conjunto, ó, ABCD, ele é igual ao conjunto BDAC. Não importa a ordem. Porque, veja, vamos olhar para a definição. Dois conjuntos é iguais se qualquer X pertence a A, sem somente C, X pertence a B. Então, ó, A pertence a A pertence a B. B pertence a A, B pertence a B. C pertence a A, C pertence a B. D pertence a A, D pertence a B. Tá? Então, não importa a ordem, que os conjuntos são iguais, tá? Desde que cumpram aqui com essa definição. Tá? Lembrem-se, né, do vídeo anterior que aqui a gente tem uma relação de equivalência. Então, ó, X pertence a A é equivalente a X pertence a B. Lembra que isso significa que X pertence a A implica que X pertence a B, e X pertence a B implica que X pertence a A. Lembra isso lá do vídeo anterior, tá? Agora, um conjunto A será chamado de subconjunto de um conjunto B, se e somente se todo elemento de A também pertencer a B. Tá? Então, se todo elemento de A também pertencer a B, nós vamos dizer que A está contido em B. Tá? Então, como que isso, matematicamente, como que a gente escreve isso? Ó? Então, A está contido em B, C e somente C, para qualquer X, X pertence a A, vai implicar que X pertence a B. Tá? Se a gente for pensar num diagrama, esse diagrama aqui representa A está contido em B. Veja, A está contido em B. Qualquer X que eu tomar aqui em A, toma qualquer X aqui em A. Isso vai implicar que X também pertence a B. Agora, veja bem, aqui é uma relação de implicação. Então, a volta nem sempre é verdade. Vamos ver se aqui a volta é verdade. Ó. X pertence a B implica que X pertence a A. Essa seria a volta. Bom, se eu tomar um X aqui, ó, X pertence a B, mas ele não necessariamente vai pertencer a A. Ok? Então, atenção a isso. Veja aqui, né? Aqui eu tenho, se eu tomar aqui qualquer X pertencente a A, por exemplo, vou pegar um pontinho aqui, ó. X pertence a A, mas não pertence a B. Então, A não está contido em B. Tá? Aqui também, ó, se eu pegar qualquer ponto de A, ele não vai pertencer a A, não vai pertencer a B. Então, aqui A não está contido em B. Ok? Mais um exemplo, né? Esse conjunto, ó, o conjunto AB está contido em ABCD. Sim, né? Percebam. Se eu pegar aqui qualquer cara de A, ó, que é o A e o B, ele também vai estar aqui no outro conjunto. Tá? Uma outra forma de dizer que A está contido em B é dizer que B contém A. Quando eu faço isso, ó, eu inverto aqui o símbolo. Tá? Isso aqui quer dizer que B contém A. Ou, né, de trás para frente, A está contido em B. Tá? Então, pessoal, qual que é a moral da história, né?
Quando eu quero provar que dois conjuntos são iguais, eu preciso provar que A está contido em B e B está contido em A. Tá? Se a gente faz isso, a gente prova que os dois conjuntos são iguais. Tá? Então, já é uma dica, né? Em exercícios e questões, né? Não só na minha disciplina, mas olha, prove que esse conjunto é igual a esse. Primeiro você prova que um está contido no outro, que A está contido em B, e depois você prova que B está contido em A. Okay? Agora, vamos ver aqui algumas propriedades da inclusão. Tá? Considera aí os conjuntos A, B e C. Tá? O vazio vai estar contido em A, certo? A está contido em A, isso é chamado de propriedade reflexiva. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. É o que a gente viu lá anteriormente. Essa aqui é a propriedade antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em C, então aqui está errado, tá, gente? Ó, se A está contido em B, B está contido em C, isso na verdade significa o quê? Significa que A está contido em C. É propriedade transitiva, tá? É a hora que eu editar o vídeo eu conserto, mas aqui A está contido em C, tá? Agora, outra questão importante, né? Que é chamado de conjunto das partes. Considera A um conjunto, né? O conjunto das partes de A vai ser um conjunto também, formado por todos os subconjuntos de A. Então veja, o conjunto das partes é um novo conjunto que a gente constrói a partir de um conjunto A. Tá? Então, ó, o conjunto das partes ele tem essa propriedade. Ó. Eu vou representar por esse símbolo, é um Pzinho, tá? Meio bonitinho, né? Eu esqueci o nome, para falar a verdade, para você, desse símbolo aqui. P de A ele vai ser todo x, tal que x está contido em A. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo. Ó, no conjunto A, ele é formado dos elementos A e B. O que vai ser o conjunto das partes? Veja, ele vai ser formado, é um conjunto, formado por todos, que os seus elementos são subconjuntos de A. Tá? Então, perceba, lembra que a gente viu lá atrás que o vazio sempre está contido em A? Então, vazio é um elemento sempre aqui do P de A. Tá? Quem que é o outro elemento? Bom, então eu vou pegar aqui, ó, esse A é um subconjunto de AB, ok? Então ele vai ser, ó, o conjunto A vai ser um elemento de P de A. B também é um conjunto também é um elemento de A. Então o conjunto formado pelo elemento B também vai ser elemento de P de A, tá? E AB está contido em A, ok? Então, AB, ó, o conjunto formado por AB, vai ser um elemento do P de A. Então, percebam que eu tenho aqui 4 elementos. P de A tem 4 elementos. A tinha 2 elementos, P de A tem 4 elementos. O que eu quero que vocês façam? Pausem o vídeo e construa o P de A imaginando que P seja A, B e C. Ok? P agora tem 3 elementos. Construa quem é o P de A, sendo A tem 3 elementos, A, B e C. Tá? E vejam quantos elementos ele teve. Aí faz o mesmo teste para 4 elementos, A, B, C e D. Calcula quem é o P de A. Veja quantos elementos ele vai ter. E aí vê se você consegue pensar em pensar em alguma ideia, né, alguma conjectura de quantos elementos P de A tem, né, a partir de A. Okay? Então, pausa o vídeo e tenta fazer isso aí rapidinho, tá? E aí anota no seu caderno a sua conclusão. Bom, considera agora dois conjuntos A e B. Nós vamos chamar de reunião de A e B, ou também união de A e B, né? Depende do livro, né? Depende do autor. O conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertence a B. Tá? Então, a reunião de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertence a B. Tá? Então, matematicamente, a gente tem aqui essa definição. Ó. A B, né? A união com B, ou A reunião com B, é todo X, tal que X pertence a A ou X pertence a B.
Então vamos ver esses três exemplos. Ó. AB união com BC. Tá? Quem que vai ser esse novo conjunto? Ó? Ele é formado pelos caras que estão em A ou em B. A está em A, então ele forma aqui. B está em B, então ele está aqui. Ora, B está em B também. Eu vou repetir ele? Não. Se ele já está em um, está no outro. E C está em B. Então veja, os elementos aqui, ó, é A, B e C. Aqui, ó, A, B, C, união com vazio. Continua sendo A, B e C. Ok? Vazio, união com vazio. Vai me resultar no conjunto vazio. Okay? Então, a união é todo x tal que x está em A ou x está em B. Tá? Algumas propriedades da reunião. Primeiro, né, a união com A é igual ao próprio A, que é uma propriedade chamada idempotente. A união com vazio é o próprio A. Né? O vazio é como se ele fosse, né? Como se ele fosse não, é o elemento neutro, né, nessa propriedade. A união com B é a mesma coisa que B união com A. É a propriedade comutativa. Tá? A união com B, união com C, é a mesma coisa que A união com B união com C. Essa é a propriedade associativa. Então, as propriedades idempotente, elemento neutro, comutativa e associativa fazem parte da reunião de dois conjuntos. Tá? Bom, nós vimos a união ou reunião de dois conjuntos. Mas também, deixa eu ligar aqui, mas também existe a interseção de conjuntos, ou intersecção de dois conjuntos, ou mais conjuntos, tá? Considera dois conjuntos A e B. A gente vai chamar de interseção de A e B o conjunto que é formado por elementos que pertencem a A e pertencem a B, ok? Então, A inter B vai ser todo x, tal que x pertence a A e x também pertence a B. Então, vamos pegar esse exemplo, ó. AB intersecção BC. Veja, tem que ser os caras que estão em A e estão em B. O único cara que está em A e está em B é o elemento B. Então, a interseção de AB e BC é o conjunto unitário B. Tá? ABC interseção vazio é o vazio. Poxa, é o vazio? Sim. Não tem nenhum elemento que está aqui e que está aqui. Tá? Então, a interseção é o próprio vazio. E vazio, interseção vazio, é o próprio vazio, certo? Algumas propriedades, né? Veja, percebam que ele tem propriedades semelhantes à da reunião. A é o próprio A, tem a propriedade idempotente. O elemento neutro aqui, ó, é A inter U. U, no caso aqui, seria o universo, né? Ele vai ser o próprio A. Então, o elemento neutro da interseção é o conjunto universo. A inter B é igual a B inter A, tem a comutativa, e A inter B inter C é igual a inter B inter C. A propriedade associativa também funciona, tá? Uma observação. Quando A inter B me resulta no conjunto vazio, A e B vão ser chamados de conjuntos disjuntos, tá bom? Conjuntos disjuntos é quando A inter B é igual ao vazio, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês uma propriedade bem interessante que ela me ajuda a definir o número de elementos na união de dois conjuntos. Tá? Então, esse N aqui ó, né, significa número de elementos, é N, né, número de elementos de A união com B. Veja como é bem lógico, né? O número de elementos de A união com B vai ser o número de elementos que tem em A mais o número de elementos que tem em B, e eu vou subtrair o número de elementos que tem na interseção de A e B. Tá? Veja, se os conjuntos são disjuntos, a interseção é vazia. Significa o quê? Que o número de elementos da união é o elemento de um somado com o elemento de outro. Se o conjunto não é disjunto, se tem interseção, a gente precisa descontar aqui a interseção para a gente saber a quantidade de elementos. Tá? Vamos ver esse exemplo bem simples. Ó. Imagine que eu saiba que o número de elementos de A é 90, o número de elementos de B é 50 e que o número de elementos de A inter B é igual a 10. Né? Quantos elementos tem a união de A com B? É isso que a gente vai ver. Olha logicamente como essa ideia funciona. Vamos pensar. Está aqui dois conjuntos A e B. Ó. Eu sei que a interseção dela tem 10 elementos. Ó. Então, tem 10 elementos aqui.
Primeira pergunta. Quantos elementos teremos em A? Veja, eu já tenho 10 aqui em A da interseção. Eu sei que o número de elementos de A é 90. Mas se 10 já está aqui, quantos elementos eu vou ter aqui? 90 menos 10. Da mesma forma, né? Se aqui já tem 10 e eu sei que o número de elementos de B é 50 e já tem 10 na interseção, quantos elementos vão ter em B? 50 menos 10. Tá? Então perceba, qual é o total de elementos que a união de A com B possui? Né? Vai ser 90 menos 10, 50 menos 10. Ok? Ou, em outras palavras, 90 mais 50 menos 10. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu ligar aqui a minha câmera. Com isso, a gente termina essa breve introdução à teoria dos conjuntos. Como eu disse, seriam apenas alguns minutos. Na lista de exercícios, você terá a oportunidade para se aprofundar mais. Tá? Vou deixar agora aqui com vocês 3 exercícios. Então, pausem o vídeo, né? Anotem no caderno e resolvam esses 3 exercícios. Então, no primeiro, né, você vai determinar o conjunto de x, tá o quê? ABCD união com x é ABCD. Então, quem é o conjunto x? Vocês têm que descobrir quem é esse conjunto x em cada caso. Quem é o conjunto x? Tá o quê? Ó, o conjunto formado pelos elementos CD união com x me resulta em ACDE. E aqui no caso, ó, o conjunto formado pelos elementos B, C e D interseção com o conjunto x me resulta apenas em C. Então, aqui você tem que descobrir quem é esse x, tá? Ó, consertei aqui que estava errado, tá? Então, sabe-se que a união com B, união com C, ela é formada por esse seguinte conjunto, ó. Primeiro, o conjunto N pertencente aos naturais, tá o quê? N está entre 1 e 10. Tá? Então, esse é o conjunto A união com B, união com C. Além disso, sabe-se que A inter B é igual a 2, 3 e 8. A inter C é igual a 2 e 7. B inter C é 2, 5, 6. E a união com B vai ser igual ao conjunto formado, né, por todo N pertencente aos naturais, tal que 1 menor ou igual que N menor ou igual que 8. Então, você tem essas informações. Você sabe quem é A união com B, união com C, quem é A inter B, quem é A inter C, quem é B inter C, quem é A união com B. Você sabe quem são esses caras. O que o exercício está pedindo é para você determinar quem é o conjunto C, ok? E o terceiro exercício vai dizer o seguinte, olha, em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês e 52 estudam ambas as línguas. Pergunta-se, né, quantos alunos estudam inglês ou francês? Quantos não estudam nenhuma língua? Então, bom trabalho, façam aí os 3 exercícios e na aula síncrona, qualquer dúvida a gente debate, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.